Vai comprar itens, acessórios nerds, camisetas e moletons? Compre no canal Sem Nada Pra Fazer, um e-commerce nerd pra você que também é nerd, cultura geek e tudo mais. Vemos por aqui vários itens e acessórios em promoção. E utilizando o cupom Ouroboros você tem desconto, ajudam o canal Ouroboros e o canal Sem Nada Pra Fazer. Abraço, Maurício, tamo junto. Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Crono. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ouroboros. E desta vez vamos falar de um tema um tanto polêmico que afeta várias obras, não apenas Dragon Ball, mas várias outras, que é área de efeito. Mas antes, vamos tentar entender nas definições de vários de vocês, de exemplos de várias obras, o que seria essa tal de área de efeito, porque não é exatamente alguma coisa simples. Alguns defendem que área de efeito é como se fosse uma espécie de plot armor, definida pelo roteiro que protege personagem, cenário, planeta, o universo todo e tudo que teoricamente é importante para se manter um roteiro, para ter uma história. E como exemplos foram dados, por exemplo, Vegeta em uma espécie de Super Saiyajin 2, o Majin Vegeta se autodestruindo com todo o seu poder. Só que por conta de uma área de efeito de plot armor, ele morre. O Majin Buu é praticamente transformado em vapor. Mas a Terra fica de boaça. Até o deserto onde ele está, algumas centenas de metros à frente da cratera, continua padrão, normal. A Terra sobreviveu a um Super Saiyajin 2 explodindo todo o riquíssimo requício de que o Vegeta tinha. Ele soltou tudo. Ele se autodestruiu usando toda a sua força. Porque a ideia dele era se jogar no Vasco e eliminar Majin Buu. Mas de fato, por mais absurdo, numa cena espetacular e emocionante, a Terra sobreviveu. Leve os garotos o mais longe que puder. Não perca tempo, Piccolo. Está bem. Por favor, cuide dele. Vegeta, você vai morrer? Entendo. É uma pena. Isso era tudo. Pode ir, vá depressa. O jeito de acabar com você é fazer você virar pó, pra não se reconstituir nunca mais. Adeus, Bulma. Adeus, Trunks. E também Kakaroto. Podia-se ver ao longe um grande resplendor, onde havia desaparecido a figura de um grande guerreiro. Seu nome era Vegeta, o príncipe dos Saiyajins, que foi extremamente orgulhoso. Roteiro, né? Não tem outra explicação. Imagina, roteiro. Não. A Terra sobreviveu porque se tivesse podido a Terra tinha acabado com tudo. Acabou Dragon Ball, porque Dragon Ball Z ali teria terminado ali. O próprio mangá de Dragon Ball teria acabado ali. A Terra teria ido pro saco. Não ia ter Babidi, porque o Babidi teria morrido na explosão.
Ia ter tudo indo embora, o Majin Buu nunca teria se tornado o Majin Buu malvado, já que ele precisou que houvesse uma irritação maior, para isso teve que ter vida de Mr. Satan, cachorrinho, etc, para que a história continuasse. Roteiro, não tem outra explicação, segundo o que alguns disseram. Mas será que é isso mesmo? Vamos ver as outras explicações. Ok. Próximo exemplo seria o que alguns consideram que o que salvou Goku de não destruir a Terra, por exemplo, com a primeira Genkidama, ou a própria Genkidama que caiu no planeta Namekusei, seja o que o Kaio do Norte alertou o Goku lá no treinamento no planeta do Kaio do Norte, lá na Saga Saiyajin ainda. Que, por exemplo, para ele tomar cuidado, então ele precisaria ter um bom controle, saber exatamente onde ele vai jogar, e graças a esse controle, a área de efeito que a técnica atinge é o que o protagonista quer, é um controle onde a explosão massiva de uma Genkidama será controlada por uma área de efeito, porque o cara teve um controle e ele quis que uma explosão gigantesca, cuja qual ele não controla, fosse controlada, e aí ele não destruiria o planeta, no caso Namekusei, ou a Terra ainda, já que o alerta do Kaio do Norte era para uma Genkidama lançada na Terra. Ou seja, diferente do plot armor do efeito anterior, né, da explicação anterior, essa teoria coloca tudo nas mãos dos lutadores, que tem um controle dos seus golpes muito refinado, quase mágico, assim. Como, por exemplo, Genkidama, que foi lançada em Namekusei, e o planeta saiu vivaço de tudo isso. Inclusive, os guerreiros que estavam próximos ali, apesar de sofrerem um pouco, também saíram todo mundo vivaço. O planeta sobreviveu, quem estava ali próximo sobreviveu, o Freeza sobreviveu a esse ataque massivo, né? Foi um grande controle, é a teoria do controle da explosão. Controle da explosão? Será que isso faz sentido? Eu já terminei! O que está esperando? Atire! Papai! Pegou o Freeza de surpresa, veio da atmosfera de Namekusei. Olha esse controle. O quê? Não! Engoliu a Death Ball do Freeza. Para o chão! Vou conseguir resistir a ela! O planeta sente os efeitos dela chegando. As águas se agitam. Tá todo mundo deitado no chão porque é uma explosão. É uma explosão. Você só deita para se proteger porque você pode ser atingido. O mar se abre. Freeza tenta resistir. Do que imaginei! Surpreso. O próprio ambiente mais próximo à técnica vai trincando, o mar se abre. Ó.
explode de um ponto que pode ser vista de fora do planeta. Mas não pega o planeta todo. Gohan, Kuririn foram pro saco. O próprio Goku e o Piccolo vão pra PQP. O patriarca já falecido, Dendê já em óbito. Bulma, Ginyu. E forma-se uma imensa cratera no que antes era um mar e algumas ilhas próximas ali. Uma explosão magnífica. Mas não pegou o planeta todo. Foi um controle muito bom, mas um controle muito bom que afetou o próprio Goku, o próprio Piccolo, os seus amigos que estavam até longe. Será que é esse mesmo controle? Será que foi isso mesmo? Tudo isso foi controle? Será que dá pra controlar uma explosão? Será? Bom, um ótimo feito, um ótimo ataque, um ótimo exemplo. Mas não tá tudo aí, né? Para outros, tudo é oriundo de uma grande resistência dos personagens, já que seus corpos tecnicamente aguentam os impactos supostamente planetários. Mas aí os planetas também aguentam? Que para alguns é questão da ausência daquela força já gerada que muitos teorizam, sendo que para esses ataques na realidade não são tão planetários o tempo todo. Essa é uma outra teoria, de que os ataques não necessariamente são planetários. Então a área de efeito se reduz a um ataque focado em atingir um personagem de grande resistência. Então a explosão é focada nele. Mas aí o cenário não sofre com essa explosão toda planetária? Tá. Então isso vale então para aquela vez que não só uma ou duas ou três, mas todas aquelas vezes que alguém surtou e soltou uma caralhada de Ki Blast já no nível muito absurdo, já que um Kamehameha do Mestre Kame é capaz de destruir a Lua, que é um corpo massivo. Então, por exemplo, quando o Broly surta lá no filme de Dragon Ball Super e lança Ki Blast pra tudo quanto é canto, certamente essa força é mais do que o suficiente para explodir a Terra dezenas de vezes. Mas será que é verdade? Essa terceira teoria é de que nem sempre essas explosões são fortes o suficiente para explodir um planeta. Então, quando o Broly lançou aquelas várias e várias Ki Blasts, destruindo várias vezes o cenário ao redor, mas não destruiu a Terra, é porque elas não tinham força para destruir a Terra. Essa é a terceira teoria. Não é uma área de efeito colossal planetária. Por quê? Porque os ataques nem sempre têm força para destruir um planeta, já que nada aconteceu em vários e vários exemplos que tá aí na tela para vocês verem. Então, aos poucos, vamos percebendo que uma teoria vai sobrepondo a outra. O entendimento da área de efeito acaba sendo muito complexo e confuso. Bom, complexo é, mas não precisa necessariamente ser confuso. Para todos os exemplos de áreas de efeitos encontrados em Dragon Ball, existe uma resposta, uma solução. O fato é que a área de efeito não é unicamente uma única das teorias montada numa coisa só. Na realidade, aí vem a minha concepção de, entre aspas, área de efeito. O fato é que essas teorias não estão separadas, elas estão juntas, alinhadas, para montar uma coisa que faça sentido. Então, essa junção considera vários efeitos, como força, controle do golpe, ângulo, finalidade da tecla, o que em inglês nós chamamos de range, ou seja, é o alcance da técnica. Não dá para colocar no mesmo barco uma Ki Blast, um Kamehameha, uma Genkidama ou um simples soco no solo dentro do mesmo balaio. Primeiro, antes nós temos que falar das técnicas. Precisamos entender o que é chamado de alcance, pois a área de efeito é restringida ao alcance desta técnica.
como por exemplo podemos usar o que nos games nós chamamos de hitbox. De fato, no game ela é pré-definida por um roteirista, pela programação do jogo, que determina até onde vai essa hitbox. E por isso eu estou retratando para vocês entenderem o que nós estamos falando de range, o que é um hitbox. E para isso, spoiler de Elden Ring, o último chefe da DLC Shadow of the Erdtree. Veja como é essa técnica e veja o que é esta área de efeito no caso dos games, um hitbox. Como ela afeta o personagem, como ela vai afetar os cenários dentro de uma pré-definição. Mas será que isso também não é feito também em explicações para animes, etc? Será que o hitbox de um ataque também não influencia? Então vamos lá ver como que tá isso aí. Entenderam que cada ataque tem um range ali para atingir, um local focado para atingir? Sim, a hitbox de cada personagem, seja num game, seja num quadrinho, seja num anime, seja num mangá, ela existe. Aquele ataque tem uma função, ele vai ser ou de área, ou focado, ou vai ser um corte, como por exemplo o Frieza fazendo aqueles cortes em Namekusei, certamente é uma hitbox para cruzar uma grande distância em linha reta. Saiu pro lado, saiu daquela área de efeito, não pega. Mas ela também não é feita para ser extremamente profunda ou, por exemplo, para cortar o planeta todo no meio. Então cada técnica tem um lance específico para que ela tenha um certo efeito. E é por isso que vamos analisar algumas técnicas que podem ou já destruíram um planeta. Por exemplo, Kamehameha, lançado por Mestre Kami. O Kamehameha é uma técnica que ela tem 3 funções. Ela vai em linha reta na maioria das vezes. Ela é uma técnica perfurante. Se ela cobrir o inimigo inteiro, ele vaporiza, mas se ela atingir um ponto específico, ela vai atravessar. E, além de tudo isso, ela também contém uma base explosiva quando ela encontra uma área de impacto, ou seja, uma área com resistência suficiente, aquele que se acumula e explode. Ou seja, se ela é uma técnica perfurante, como podemos ver em Dragon Ball Daima, spoiler para quem ainda não assistiu, ela atravessa o inimigo e continua se expandindo, atravessando outras coisas, como aconteceu no anime de Dragon Ball Daima. Lindo. Ó, encontrou, não era uma força com resistência suficiente, mas encontrou uma resistência. E ó, perfurando o golpe, ó. Lembra muito, ó, isso aqui? Mesmo tipo de técnica.
botou mais força, perfurou. Atravessou de uma vez só, ou seja, um ataque perfurante. Já que nem o poder, nem o próprio Goma tinham resistência para aguentar aquilo. E olha só, este leito de rocha que ficava acima do primeiro mundo Makai não foi o suficiente para aguentar. Então rasgou, perfurou, continuou atravessando o segundo e subiu aos céus do terceiro, aonde faltou, o Goku parou de emanar aqui, a energia acaba e o ataque se finaliza. Perfurante. É uma técnica que é incapacidade de perfuração. O range dessa técnica é praticamente linha reta. Pode ser usado para curvar? Pode. Pode ser usada com outras finalidades? Pode. Ela é bem versátil. Mas ela é uma técnica que, quando utilizada para rasgar, para perfurar, ela vai atravessar o seu caminho. E normalmente ela vai continuar fazendo até encontrar um ponto com resistência suficiente para que o Ki se acumule e ele exploda. Sério, mas quais técnicas são parecidas com o Kamehameha ou tem esse mesmo princípio? Bom, temos algumas técnicas como Makanko Sapo, Masenko, Garlic Ru, Final Flash. São técnicas que, se você lança num ângulo certo, mirando ali num ponto onde você vai ter mais resistência, por exemplo, um planeta, ele vai aguentar até um certo ponto, aquele que vai se acumular e ele vai se explodir de dentro para fora. Já que o que vai acumular, vai perfurando a camada de terra, vai perfurando, vai chegar até um ponto onde ele vai ter acumulado todo aquele Ki lançado e ele se explode. Tanto que é isso que acontece se você direcionar um Kamehameha para um corpo rochoso gigantesco, como um planeta, como uma lua ou etc. Ele vai perfurar até um ponto e vai explodir quando este Ki se acumular naquele ponto. É assim que um Kamehameha pode destruir um planeta. Ah, mas todo Kamehameha que lançar na Terra vai destruir a Terra? Cara, se o ângulo dele, que é uma linha reta normalmente, não atinge nada que tenha essa resistência para causar uma explosão, ele pode até causar uma explosão lá no final, porque o autor quis, porque o Goku quis, porque o Gohan quis, porque quem lançou quis. Mas normalmente ele só vai causar uma explosão planetária se ele atravessar um manto de rocha, chegar a um certo ponto e de lá ele explodir. O que é uma técnica capaz de criar uma explosão, sim. Entretanto, se eu lançar ele da superfície em linha reta contra um cara que também está na superfície aqui em linha reta, se eu lançar aqui para pegar esse cara que está aqui, pela própria curvatura do planeta, terraplanistas chorem, a Terra sai intacta. É por isso que o Goku nunca destruiu a Terra com o Kamehameha. Poderia ter feito se ele lançasse de um ângulo perigoso? Poderia. Vocês se esqueceram da cena do teleporte Kamehameha? Vão lembrar? Goku, o que vai fazer lá em cima? Por acaso você ficou louco? Ó, o choque do Kuririn. O Kamehameha! Afastem-se! Goku vai lançar o Kamehameha com todas as suas forças! Vai lançar um Kamehameha dessa distância? Se fizer isso, a Terra vai ter sérios problemas. Ó, como ninguém tá pensando em área de efeito e controle miraculoso. Se atrever, pode destruir toda a Terra e todos vamos morrer. Ninguém! O quê? O quê? Ficou louco? O meu pai está pensando em lançar. Não! Não pode ser!
Ninguém tava pensando em área de efeito, de que... não, ele vai calcular a área de efeito, vai concentrar só no personagem e vai explodir só o céu. Todo mundo concluiu, vai foder a Terra. Todo mundo. Anime, mangá, todo mundo chega à mesma conclusão. A Terra vai pro saco. Não existe área de efeito mágica ou plot armor de roteiro. A cena deixa isso muito claro. Não existe. Simplesmente não existe. Então derrubamos a primeira teoria e a segunda. É questão de ângulo, técnica e como é usado. Nem controle de que salvaria a Terra dessa merda. Todo mundo sabia. Ficou claro pra vocês? Não existe plot armor, não existe controle miraculoso do que voa, a explosão vai afetar só aquele personagem específico. Não, ele pode até controlar a explosão para não atravessar o planeta todo, parando de emitir ki em um certo momento. Mas certamente a explosão vai pegar naquela área toda, vai foder a área toda. E naquele caso, todo mundo chegou à mesma conclusão. O planeta Terra vai pro saco. A não ser que o céu resistisse, mandasse uma contra-rajada, um contra-Kamehameha e salvasse a Terra, o céu salvador da Terra. Aí todo mundo ia ficar revoltado e falar: Goku, tu é anta, tu é burro, você é burro. Todo mundo sabe que nesse ano você ia destruir a Terra. Mas não, o Goku não é burro. Não nessa vez. Outras vezes ele é até meio burro, mas nessa vez não. O cara foi super inteligente. Utilizou-se do seu teletransporte, mudou o ângulo do ataque, finalizando ele de um Kamehameha praticamente na cara do céu. Pegou o tronco pra cima, sobrou uma parte do peito, não atingiu a minuta porque ela não fica necessariamente na cabeça. O céu mentiu, é muito óbvio por causa dessa cena que o céu tava mentindo, já que ele não é exatamente um guerreiro da justiça que vai sempre dizer a verdade, é o céu, caralho. E aí fica claro, fica óbvio que a primeira e a segunda teoria de controle de ki, de plot armor, não existe dentro do universo de Dragon Ball, porque nenhum personagem imagina que existe um roteiro na vida dele que controla os acontecimentos da vida dele. Não, tudo aquilo tem que acontecer conforme as ações deles, na cabeça deles, dentro do anime, dentro do mangá, eles têm livre-arbítrio. Não há um Akira Toriyama controlando o que está acontecendo para eles, e o Akira Toriyama não vai destruir a Terra agora, não, imagina, não, ninguém vai pensar assim. Dentro da história isso não existe. A gente pode até saber que existe uma suspensão de descrença, que é possível que o autor tenha poupado certos acontecimentos, dando alguma desculpa no futuro, ou simplesmente deixando para suspensão de descrença. O que não foi o caso dessa cena, e não é o caso da maioria das cenas que a Terra deveria ir pro saco, ou outro planeta deveria ir pro saco. Neste caso, é um ângulo da técnica, que é uma técnica perfurante com capacidade explosiva. Mas no ângulo correto, ela não faz nada com o planeta Terra, não faz nada nem com quem tá ali perto. É isso. Akira Toriyama, senhores. Akira Toriyama. Ele que colocou isso no mangá e isso foi adaptado para anime. Botei a cena no anime para vocês verem o que realmente acontece. Qual é o pensamento dos personagens, qual é a visão que se tem de dentro do universo de Dragon Ball. E isso acontece em várias outras obras e repete-se dentro do próprio Dragon Ball. Ou vocês lembram que pouco tempo antes o Vegeta fez uma coisa parecida? Refresquem isso aqui, refresquem a memória. Ó o 16 ficando ligeiro, ó. Ai, Trunks, ele está brincando, não é? Se está pensando em disparar esse poder sobre a Terra, ele vai acabar destruindo tudo. Kuririn não tá considerando a área de efeito, miraculosa, plot, roteiro.
aqui, Trunks! Resplendor final! Não, não! Ó o ângulo. Ó o ângulo. Ó. Saiu da Terra. Ó a capacidade explosiva que eu falei que o Kamehameha também tem. Aquele que é acumulado se explodiu depois que o Vegeta decidiu parar de mandar energia pro Final Flash. Aquele que é acumulado teve que ir para algum lugar e ele se expandiu no vácuo do espaço, causando uma explosão. Que sorte, estamos salvos. O meu pai calculou bem a distância e a quantidade de energia para atacar aquele monstro. Mas alguém aí ainda tá acreditando em área mágica de efeito? Bom, tá claro que isso não existe. Roteiro para os personagens de Dragon Ball não existe. Então assim, a gente pode até teorizar de que o autor fez de uma forma... Aí a ideia do autor, como ele fez... usando isso aqui, o que é realmente a área de efeito: técnica, poder, quantidade de energia, ângulo e qual o range desse ataque. Final Flash, Kamehameha, Garlic Ru, Makanko, Sapo, Masenko são todas técnicas que vão em linha reta e elas se atravessam, o que tiver que atravessar, o que não tiver resistência. Se encontrar muita resistência, ela tende a explodir, e mesmo que não encontrem, ela pode explodir pelo tanto de ki acumulado na ponta da técnica. E no caso, foi o suficiente para atravessar parte do corpo do céu, sair espaço afora e explodir no vácuo. Um pouco longe o suficiente da Terra para não fazer nada com a Terra, apesar de ter claramente passado de uma forma magnífica ali pela superfície. Mas não fez nada com o planeta, porque não estava num ângulo mirado pro planeta. Ou seja, é a hitbox, o range aí fazendo efeito, ó. Então a área de efeito real é todo esse conjunto em uma coisa só: capacidade da técnica, tipo de técnica, energia utilizada e a intenção do personagem ao utilizar a tal técnica. É por isso que o planeta, em todas as vezes que esse tipo de ataque foi utilizado na superfície, não causou nada no planeta. O planeta ficou de boaça, vivaço. Até as pessoas que estavam lá. O 16, que sabemos que morreria se fosse atingido, estava do lado do céu. Ele só foi se afastando. Ele foi tipo aqui, pra cá, peraí. Opa, tô aqui tá fora do range, tô fora ali da linha. O hitbox, o 16 olhou, pera, o hitbox desse ataque aqui não vai me pegar se eu estiver aqui, então eu vou ficar aqui na moral. Até parece que ele sofreu um grande dano, mas na verdade não. Tanto que o 16 está de boaça, é reconstruído do dano que ele sofreu na cabeça pelo próprio céu. E volta pra entregar aquela cena maravilhosa que vocês todos sabem. É um fato. Mas e aí, será que... Tá, mas e aí, como se explica o ataque, o sacrifício do Vegeta ou a Genkidama que explodiu em Namekusei, que tinha um poder de várias estrelas condensadas, era o universo inteiro naquela Genkidama? Gente, não era, gente. Não era o universo inteiro dentro daquela técnica, pelo amor de Deus. Vocês acham que a energia de uma estrela, que é muito maior do que um planeta, vai ser menor do que uma Genkidama, que é menor do que o planeta, que não é capaz de destruir o planeta? Não. O Goku reuniu parte da energia do universo para montar aquela Genkidama. Não toda a energia do universo, como alguns fanboys vieram dizer por aí. Não, porque tinha energia do universo inteiro naquela Genkidama e o Freeza sobreviveu e o planeta Namekusei atingido junto com o Freeza também. Óbvio que não tem energia do universo inteiro. Não faz sentido nenhum dizer uma asneira dessa. Mas vamos ver então. Por que o Vegeta se autodestruindo não destruiu a Terra?
É bem simples. Na verdade é muito fácil. Não preciso botar a cena de novo porque eu já coloquei pra vocês verem. Mas naquele momento, quando o Vegeta faz o seu sacrifício e utiliza toda a sua energia para expandir, ele não tava focado no Majin Buu porque era uma explosão diária. Era pra pegar em tudo ao redor dele para garantir que não ia sobrar nada ali. Só que ele não fez aquela energia de uma forma que ele destruísse a Terra. Por quê? Porque ela foi explodida na superfície, ó. Aqui, ó, superfície. Ela fez um pequeno cogumelo gigantesco, né? Um pequeno gigantesco, até meio contraditório, mas sim, foi um ângulo de explosão que não era para se aprofundar e descer até o manto rochoso do planeta para destruir o planeta o suficiente para que ele colapsasse sob seu próprio peso gravitacional e se implodisse, como poderia ter acontecido em outras explosões. Mas no caso, ela foi só sobre a superfície, com a tendência de ter toda a sua densidade explosiva de Ki naquela área que o Vegeta calculou que seria o suficiente para alcançar o Buu e impedir que qualquer vestígio dele escapasse. Então ela estava concentrada em uma área, ou seja, ela tinha um range ok, e esse range não atingia todo o planeta, apenas uma parte pequena da superfície da Terra, que é gigantesca comparada ao tamanho daquele ataque. E mesmo quando você olha ele do ângulo de fora, aquilo não dá 1/100º da Terra. Não dá, a Terra é muito grande, a superfície da Terra é enorme. Aquele ataque não fez nada com a Terra, por isso que ele não fez nada com a Terra. Porque por mais que ele fosse energeticamente, potencialmente explosivo, aquele ataque não é um ataque perfurante que desce até o manto rochoso e explode de dentro para fora do planeta. Não necessariamente ele precisa atingir o núcleo para explodir o planeta. Mas ele nem estava dentro do manto rochoso, ou seja, ele não tinha profundidade para causar um grande dano ao planeta. Ele explodiu na superfície, a ideia era explodir na superfície. Fez uma grande cratera. Sim, fez uma cratera legal, mas foi isso que aconteceu. É por isso que o planeta Terra sobrevive àquele ataque. É pela mesma razão que a Genkidama não destrói o planeta Namekusei. Ela explode sobre parte de Namekusei, no caso do leito oceânico, ou seja, não é profundo pra caralho, é no leito oceânico. E a energia toda se dispersa para onde ela encontra menos resistência. Isso é assim que funciona uma explosão. Por que um bunker fica debaixo da Terra e ele sobrevive, às vezes, até uma explosão nuclear? Por quê? Porque a energia acumulada daquela explosão, assim que a explosão funciona, ela vai se dispersar nos locais que se encontra menos resistência. O chão rochoso, sólido, não é um local de fuga para essa energia, porque tem muita resistência lá embaixo. É por isso que explosões a níveis nucleares, por exemplo, elas se expandem e acabam só subindo para cima. Por quê? Porque o vácuo da expansão acaba atraindo toda a energia de volta, jogando ela para cima, que é exatamente o ponto de menor resistência. O solo é o ponto de maior resistência, por isso que ele não desce para o solo. Só que se um ataque fosse direcionado diretamente ao solo, ele destruiria o solo. Mas no caso da Genkidama, ele estava direcionado ao Freeza, que estava voando, que tentou parar aquele poder o máximo possível, chegou até atingir o manto rochoso do leito oceânico de Namekusei, mas aquilo ainda é a superfície, é a camada fina da crosta do planeta. É assim, tem umas centenas de milhares de quilômetros para baixo. Por isso que quando a explosão ocorre, ela se expande para os lados e para os pontos de menor resistência, a tal ponto de poder ser vista no espaço. Por quê? Porque o ar, a atmosfera, é o ponto de menor resistência. Então a explosão tende a subir e não a descer. E é por isso que mesmo aquele ataque não explodiu o planeta Namekusei. Mas então, como se explica os ataques que explodiram de fato os planetas que atingiram? Como, por exemplo, o próprio Freeza destruindo o planeta Vegeta com um ataque que não era perfurante e que causou uma explosão massiva o suficiente para explodir o planeta Vegeta.
vamos analisar a cena deste ataque. Olha a diferença do ataque que era a Genkidama para essa supernova. O tamanho já é consideravelmente maior do que foi a Genkidama. Literalmente uma proporção completamente anormal. Bardock nada conseguiu fazer. Nada. Completamente engolido. E ó, ela entra muito além da camada superficial. E assim que ela entra, o planeta entra em colapso e implode, se explodindo de dentro para fora. Fica muito explícita que é um ataque completamente diferente do que foi a Genkidama e Namekusei. O ataque tem uma escala de energia muito mais colossal do que a energia que foi mostrada na Genkidama. Tanto que o Freeza só não repetiu o mesmo ataque porque ele não teve tempo. Ele não conseguiu crescer aquela esfera de energia que ele ia lançar contra o Goku e Namekusei. O resultado foi que ela adentra a primeira camada, adentra o manto. Você vê que o planeta ele não explode exatamente no momento do impacto, da explosão do ataque do Freeza. Mas ele colapsa sobre o seu próprio peso, ou seja, ele colapsa sobre si mesmo. E aí, depois desse colapso, ele explode. Ou seja, a destruição foi proporcionalmente grande o suficiente para o planeta não aguentar e não dar 5 minutos, como aconteceu aí na Namekusei. Então o planeta Vegeta vai pro saco. Ou seja, o range estava diferente, a intenção, proporção energética, o tipo de ataque era completamente diferente do que o próprio Goku lançou aí na Namekusei. Ou, por exemplo, da explosão do Vegeta lá na Terra. Ou seja, aquela energia ela não tinha para onde escapar, já que ela foi direcionada de cima para baixo, o ângulo perfeito. Foi direcionado para adentrar o manto. Você vê que ela entra, a explosão superficial, você vê que é só uma pequena camada do que foi. Ela entra, aquela energia se expande para dentro do planeta, do manto, e a partir daí o planeta colapsa de dentro para fora e vai pro saco. Não há área de efeito que salva isso, porque a intenção estava diferente, a energia estava diferente, a proporção, o tipo de técnica era completamente diferente. Entenderam? Como tudo tem uma explicação, não há uma área de efeito miraculosa, mágica, nem nada disso. Ah, mas como é que o Freeza não destruiu o planeta na Namekusei de uma vez só? Ué, vamos perguntar pro Freeza. Freeza, me conta aí, por que você não destruiu o planeta de uma vez só? Idiota, ainda acha que eu vou morrer? Pois você é quem morrerá aqui. Você sabia que eu posso sobreviver no espaço? Gostaria de saber se você também pode fazer isso. Você morrerá junto com este planeta! Olha a proporção como é muito menor. Ele não conseguiu colocar nem um terço da energia que ele colocou naquele primeiro ataque, ó. Você morrerá junto com este planeta! Ó, bem menor, bem menor. E olha a intenção, ó, a intenção tá aqui, ó, na cena, pra vocês verem. Adentra a água, o leito do mar, atravessa e continua penetrando o leito de rocha, ó. Vai atravessando, vai indo, vai descendo, vai... ele mirou no núcleo dessa vez. Ou seja, ele estava com a intenção que essa energia explodisse com a maior intensidade possível dentro. Foi assim que aconteceu. E qual a explicação do Freeza para isso? Para quem não lembra, o Freeza vai nos dizer o seguinte. Abre aspas para o nosso querido antigo imperador do universo. Ou melhor, vamos voltar à fala inicial para ele detalhar por que não explodiu.
Acho que não usei poder o suficiente. E aí ele vai explicar. Embora o planeta não tenha explodido instantaneamente, seu precioso núcleo foi completamente desintegrado. Sabe o que isso significa? Em 5 minutos, Namekusei explodirá violentamente, deixando para trás nada além de poeira cósmica. Ou seja, Frieza declarou que não usou poder suficiente, mas conseguiu vaporizar o núcleo. Destruindo o núcleo, isso faz com que o planeta colapse sobre o seu próprio peso e, consequentemente, dentro do universo de Dragon Ball, exploda. Foi exatamente isso que aconteceu. Não tem A, B, C... Não, foi isso que aconteceu. Simples assim. Então quer dizer que todo ataque precisa atingir o núcleo? Não necessariamente. Basta que ele destrua uma boa parte da massa do manto rochoso do planeta. E tendo ausência dessa massa, é natural que o planeta colapse sobre seu próprio peso e se exploda. Para quem não sabe, planetas naturalmente podem morrer assim. E estrelas normalmente morrem assim. Por quê? Porque ele é natural de um corpo celeste de tamanho planetário que ele colapse sobre seu próprio peso se o seu equilíbrio natural for alterado. E é o que acontece com o Namekusei. Então não necessariamente ele precisa destruir um núcleo e acertar certinho naquele ponto ali para explodir o planeta. Não é assim que funciona. Mas uma quantidade de energia massiva que vai destruir boa parte da massa explodindo dentro do manto rochoso já é o suficiente para que o planeta colapse e vá embora. Claro que no caso de Namekusei, Frieza não tinha energia suficiente para isso. E a Genkidama que caiu lá explodiu sobre a superfície, não atingiu o leito rochoso, o manto rochoso, não adentrou o planeta o suficiente para que ele colapsasse o próprio planeta, já que não era essa a intenção do Goku. E o próprio Frieza tinha força suficiente para resistir ao ataque e segurar ele o máximo possível, de forma que ele não adentrasse o manto de Namekusei. Foi um pouco de sorte, um pouco da intenção do Goku, mas é totalmente explicável. Que é exatamente o que aconteceu quando o Vegeta se autodestruiu e todas as vezes que uma explosão colossal aconteceu sobre a superfície do planeta e o planeta sobreviveu. Simples assim. Tá, mas e aí? Mas e os outros exemplos que eu já vi o planeta ser atingido por que muitas vezes mais poderoso do que o Kamehameha do Mestre Kami? Vamos relembrar essas cenas aqui. Então, agora que a gente viu exatamente o que acontece, temos que chegar a alguma conclusão. E a conclusão é: teoria 1, Plot Armor. Área de efeito, mágica do Plot Armor, o roteiro define. Ninguém dentro da obra acredita nisso. Nem dentro, nem fora, porque não faz sentido nenhum. Então não é Plot Armor. Essa área de efeito, esse tipo de área de efeito não existe dentro do Dragon Ball. Segundo, tudo é controle de que também existe e não existe. É em partes verdade. A parte que não é verdadeira é que, por exemplo, numa explosão colossal, por exemplo, como a do Majin Vegeta se sacrificando, não é uma área de efeito miraculosa porque ele concentrou no Buu. É uma explosão, caralho. Não existe como isso. A técnica não funciona dessa forma. Então, é em partes verdadeira, mas depende de outros fatores. Fatores que são explicados pela terceira teoria. A junção de técnica, controle de Ki, ângulo, ou seja, direção e a intenção daquele ataque. É isso que vai definir. Se o ataque for direcionado com a intenção de explodir o planeta, o próprio personagem sabe que ele vai precisar lançar um ataque ou perfurante até certo ponto, onde ele exploda lá dentro, e aí ele consiga causar um dano onde o próprio planeta vá literalmente ruir sobre seu próprio peso, ou ele vai lançar um ataque massivo cuja explosão colossal vai fazer esse mesmo efeito. É isso que aconteceu no planeta Vegeta e é isso que quase aconteceu com o planeta Namekusei. Então não é uma área de efeito mágica, mas a junção de vários fatores que vai definir se vai ou se não vai atingir. E uma das coisas mais importantes que as pessoas precisam voltar a usar a cabeça e pensar é que nem toda Ki Blast tem o poder de destruir um planeta.
Justamente porque a técnica não tem energia para isso, não tem essa intenção e não tem essa capacidade. Ela não vai ter profundidade suficiente para afetar o planeta significativamente, já que o planeta vai ter literalmente centenas de quilômetros de terra massiva para baixo. Não vai afetar. Mas se eu lançar uma energia que consiga perfurar boa parte dessa terra e ela explodir lá dentro, ok, mas uma Ki Blast não faz isso. E mesmo outra coisa que a gente tem que lembrar é que nem sempre o personagem tá com uma resistência planetária. É o que a gente vê claramente na saga Granola. Como Granola recebe Vegeta e Goku? Simples, com várias Ki Blasts, intencionalmente focadas em pontos vitais, mas os guerreiros percebem e se esquivam dessas Ki Blasts, que pegam todas no solo. O planeta Granola continuou de boaça. Por quê? Porque não era a intenção do Granola explodir o planeta. Essas Ki Blasts, se pegassem no Goku, iriam atingir um ponto crítico e fariam com que ele desmaiasse porque atingiu um ponto vital, já que nem todo momento o Goku tá com a resistência upada no máximo, principalmente naquele momento onde ele estava utilizando o instinto superior, se focando em esquivar. Tanto que quando ele é pego de surpresa por um ataque simples, que nem causa uma grande explosão nem nada do tipo, o Goku desmaia e vai pro chão. E mais à frente, como o Goku recebe o Granola? Simples, lançando uma Ki Blast que até que interessante, longa e tal, que o Granola simplesmente teleporta, aparece nas costas dos guerreiros e, bom, nada aquela Ki Blast faz com o cenário, com nada. Não destrói a floresta, não vai uma grande área embora, não acontece nada disso. Por que isso acontece dessa forma? Porque o Goku não tinha intenção de explodir o cenário, não era uma Ki Blast feita para isso. Mas era uma Ki Blast que, se pegasse no gás, com certeza causaria algum dano a ele, porque ele não sabe a resistência do gás. Mas ele imaginou que aquilo vai afetar ele de alguma forma. Tanto que, quando a batalha prossegue, o Goku já reacorda, come a semente dos deuses, vira Super Saiyajin God, e o Gas lança 10 Ki Blasts de todos os seus dedos, com o mesmo potencial que desmaiou o Goku, contra o Goku de cima para baixo, literalmente, daqui para cá, sabe, vertical. O Goku esquiva de todas, e o planeta continua vivaço. Mostrando que nem sempre o cara tá com a resistência upada a nível planetário. Tanto que logo em seguida, mesmo na forma God, ele é nocauteado com um simples toque do Granola no ponto correto. O que significa que não era necessário uma grande energia cinética para desmaiar o Goku naquele ponto. Simples assim. Arte marcial. Isso é arte marcial. Isso é a clara demonstração de arte marcial. Ponto de pressão. Coisa que o Goku se adapta, porque ele também é um guerreiro marcial muito bom. Então tirem da sua cabeça que o guerreiro tem todo o tempo uma resistência mágica, universal, que ele não é afetado por nada, porque ele é afetado o tempo todo por todas as coisas. Inclusive, é isso que explica fillers como o Goku recebendo uma pedrada do Kuririn mesmo em Super Saiyajin, ou no filme do Retorno do Freeza ele sendo atravessado por um laser simples, seja o do filme ou a versão do anime, onde ele estava ainda como na forma base, sem um Super Saiyajin Blue, mas mesmo assim ele foi afetado. Segundo a teoria do resistência universal, aquilo nunca aconteceria, é um laser simples. É um laser que atravessou ele, bateu no cenário e o cenário ficou de boa. Entendeu? Não era uma explosão galáctica. Explosão galáctica! Ou algo desse tipo. Não era necessário. E mais à frente o Goku vai ser nocauteado sim, por golpes simples. Ou em pontos de pressão, ou em pontos estratégicos. Vai acontecer. Isso é arte marcial, atingir os pontos corretos para fazer o lutador desmaiar, ou ficar inconsciente através de um nocaute, ou mesmo matá-lo. É assim que o Hit, por exemplo, luta. Ele não causa grandes explosões, ele vai destruir tudo com o seu poder. Basicamente, ele atinge o ponto certo. O Hit luta muito parecido com o que o Granola luta. E, bom, ainda naquela luta, vamos ver o próprio Goku utilizando Ki Blasts, tentando atingir o Granola fazendo a mesma coisa, eles fugindo por dentro de uma floresta, e as Ki Blasts destroem a árvore, o tronco da árvore. E para mostrar que a resistência deles nem sempre está upada no talo, mesmo ele já na forma Blue, ele toma um contragolpe do Granola, que com um chute faz ele atravessar a árvore, coisa que o Ki Blast não estava fazendo. Ou seja, o chute do Granola tinha mais força do que a capacidade explosiva daquela Ki Blast.
Então, não, os ataques, nem todo ataque de Ki vai ser planetário. Tirem isso da sua cabeça. E é isso, galera. A análise é bem tranquila. A explicar é complexo, mas a área de efeito basicamente é: o personagem vai fazer aquilo que é capaz de fazer naquele momento, com a energia, com a técnica, com a intenção que ele tem naquele momento. Nem sempre vai ser o capaz para destruir um planeta. Por isso que o Broly, mesmo sem controle algum, lançando Ki Blast para todo quanto é lado, não destruiu a Terra. É por isso que árvores no planeta serial aguentam Ki Blasts do cara mais poderoso do universo. Mas são Ki Blasts que não são feitas para explodir devastadoramente a ponto de atingir toda a área necessária para destruir um planeta. Então, ângulo conta muito, técnica conta muito, a eficiência da técnica conta muito e a intenção com que a técnica foi usada também. Então, compartilha, deixa a sua opinião. Não sou dono da verdade, mas esta é uma análise lógica. Dragon Ball é uma obra maravilhosa. Tá perfeito do jeito que tá. Não preciso incrementar muita coisa. O Akira era muito genial. E o Toyotaro até que às vezes dá umas cagadas, mas nesse ponto tá certo, não tá errado. Eu não tenho que criar uma explicação de roteiro, dar uma desculpinha. É outline, eu não sei o que. É o roteiro. Não, gente. Tá bom do jeito que tá lá. Tá explicadinho, tá bonitinho. Tá tudo certo. Vocês não precisam ficar mudando a obra, criando coisa pra aumentar o poder de fulano pra que ele seja mais legal. Ele não vai ser mais legal. Vai ser só incoerente com o que é a realidade. Ele já é maravilhoso do jeito que ele tá. Então deixa seu like, curta, comenta, compartilha, siga o Dragão. E se você viu o vídeo até aqui, deixa o like. Muita gente vê o vídeo e esquece de deixar o like. Deixa o like, deixa seu comentário. Se você não gostou, vai lá e comenta. Olha, eu não gostei por causa disso aqui, eu não concordo. Vai ser maravilhoso pegar a sua opinião. De repente você fala uma coisa que eu não pensei. De repente você tá certo. De repente você sabe mais do que eu, analisou melhor do que eu. Então deixa sempre sua opinião. Fique à vontade, siga o Dragão. Valeu, pessoal. Pra melhorar ainda um pouco mais, é o seguinte: eu convido outros canais, vocês que discordam, faz o seguinte, deixa o comentário, você discorda, você não concorda, deixa seu ponto de vista, é interessante, é legal isso, gente, vamos subir. Dragon Ball, a obra, pra mim, é perfeita. Não sei porque fanboy fica botando coisa que não tá na obra, gente, tá bom, do jeito que tá, para de enfiar coisa que não tem nada. Mas eu convido vocês aí, fãs de Dragon Ball, fanboys que viajam um Dragon Ball que não existe. Porque o Goku não é existência universal. Desde que ele tem um Beyond the God, ele nunca se machuca por nada. E de repente ele dá uma bala de 9mm no braço e machuca. E é um erro do autor. Tudo que vocês não concordam é um erro do autor. Por isso que eu não gosto de fanboy. Pra mim, o autor não errou. É difícil, assim. Até o momento, eu juro pra vocês, eu não achei nada que eu falo. Não, o autor errou aqui, ó. Nossa, isso aqui não faz sentido nenhum. Não, o autor errou nessa parada. Não, o autor tá errado. Vocês nunca vão ver eu falar isso no vídeo. O autor está errado. Mas você vai ver fanboy falar. Porque é um outlier. O autor errou. Minha teoria de fanboy tá certa. O autor está errado. Vocês nunca vão ver isso da minha boca. Mas, se você quiser trazer isso pra cá, deixa seu comentário, querida. Põe aí. Escreve cá. Você tá errado. Você odeia Dragon Ball. Eu amo Dragon Ball. Eu acho Dragon Ball maravilhoso. Goku destrói o universo com o peito. É verdade. Eu liguei pro Akira Toriyama lá do além. E o Akira me disse que ele destrói o universo na fala base. Porque o Kamehameha é um homem direcional, ele destrói tudo, ele acaba com tudo. É maravilhoso. Eu sou fanboy. Escreve aí. Põe. Joga aqui no comentário. Sai, cachorro. Então, joga aí no comentário. E canais inteligentes, que eu conheço vários canais, são muito bons, inteligentes sobre Dragon Ball. Escola Tartaruga, maravilhoso. Eu amei o canal desse cara, maravilhoso. Tem Kaiô, tem outros canais, tem outras pessoas, Mr. Goku, etc. Mas, gente, coloca aqui a opinião de vocês. E mais, vocês querem debater este assunto
Ao vivaço, bora, ao vivaço, vamos lá, trocar uma ideia e tal, fazer um merchan e tal, legal, bonito, gostosinho, a gente vai lá, escreve e tal, fala à vontade, escreve à vontade, vou dar liberdade pra todo mundo que quiser. Eu estou disposto a abrir um espaço pra quem quiser, seja youtuber ou seja apenas um fã. Eu gravo com fã também. Bora, querido. Aperta essa timidez, mano. Já que você quer falar, vamos falar ao vivaço, mano. Põe tua carinha aqui, ó. Põe a carinha tapa, irmão. Faz isso, não fica com medo não, querido. Vem pra cima, vamos brincar, vamos conversar, vamos fazer tudo isso civilizadamente, querido. Sem, você vai me atacar. Não, querido. Vamos ver as suas ideias, vamos ver a sua opinião. Vamos avaliar o quanto ela faz condizente com os fatos, feitos e fatos, hein? Hipérboles e falácias. A galera que sabe do Facebook, comunidade do Facebook, vocês estão ligados que é hipérboles e falácia. E deixa tudo tranquilo. Então, pode ser você que tem um canal, ou você que é grande. Nossa, adoraria. Augusto Mota, maravilhoso. Lindo, adoro. Sigo o canal, sou um inscrito do canal. Peter Jordan, nossa, eu ficaria louco se ele quisesse debater qualquer coisa de Dragon Ball. Mas o Peter não é um grande fã de Dragon Ball nem nada. Ele adora a comunidade de Dragon Ball, que fez o Wayne Nerd ficar gigantesco por causa da comunidade de Dragon Ball. Mas ele é um especialista. Ele mesmo declara que ele não é. Ele foi entender a hora um bom tempo depois. Mas, se quiser, ótimo, maravilhoso. Então você tem canal, você que não tem canal, você que quer falar, você que só quer escrever, escreve. Se você quer falar, vamos fazer uma live? Topo, vou deixar aqui. Tem o link do Discord, você entra em contato, tem e-mail, vocês podem de várias formas chegar a falar comigo. Vamos abrir um espaço para você deixar a sua opinião. E aí, a ideia é o seguinte, é você trazer e agregar mais conteúdo a Dragon Ball, que é uma obra perfeita. A minha opinião é que o Akira não errou, não tem o roteiro. Ai, desculpe, é o roteiro. Não tem. O Akira montou o bagulho certinho, tá bom, tá bonito, tá? Ó, altamente degustável. Lambe os dedos, querido, tá bom. Para de botar defeito na obra do cara, dizer que o autor tá errado. Mas se você quiser mostrar que o autor tá errado, você quer mostrar que, não, mas você tem que ver que destrói o universo, sim, aí ali foi um plot do roteiro. Ok, vai lá, dá sua carinha tapa aqui, ó. Carinha tapa, a gente vai deixar, ok, todo mundo vai te respeitar, você vai dar sua opinião, vou dar um espaço pra você fazer isso, e a gente vai dialogar civilizadamente, mostrando feitos e fatos, de acordo com a opinião de todo mundo. Então é isso aí, deixa seu like, curta, comenta, compartilha. Sigam o Dragão. Valeu, pessoal. Até a próxima. Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira. E a você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, sigam o Dragão. Valeu.